Marcos Agostinho. Eu posso ficar. Que alegria, viu? Ver essa casa cheia de novo, cheia de gente, de vida. Boas-vindas ao palestrante. Senhoras e senhores, um ótimo dia a todos. É com grande alegria neste momento que comemoramos nosso primeiro ano de gestão e o retorno de tantos colegas e amigos ao convívio presencial, que eu dou boas-vindas em nome deste tribunal ao psicólogo e professor Rossandro Klinger, que dispensa maiores apresentações, porque a lucidez e a clareza de seu pensamento o fizeram conhecido nacional e internacionalmente. Certamente seremos brindados daqui a alguns instantes com palavras que nos enriquecerão e nos estimularão a enfrentar esses novos tempos que esperamos que sejam de definitiva superação das dores e dificuldades porque temos passado. Eu passo a palavra agora, não sei se ao mestre de cerimônia, Marcos, isso, ou ao próprio aí, e renovo aqui as boas-vindas a todos. Iniciaremos a palestra O que aprendemos com as dores e a preparação para a volta, ministrada pelo palestrante, escritor e psicólogo clínico Rossandro Klinger. Fenômeno nas redes sociais, seus vídeos já alcançaram a marca de mais de 100 milhões de visualizações. Foi professor universitário por mais de 10 anos, quando passou a se dedicar à atividade de palestrante no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Bom dia a todos e a todas. Desembargadores, juízes, servidores, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu só acho assim que não é humano, assim, não é uma coisa legal você botar um palestrante para fazer uma palestra olhando para o mar, né? Porque minha vontade é ficar aqui em estado de meditação, olhando para o mar. Mas é uma alegria estar aqui com vocês, é uma alegria a gente estar podendo estar presencialmente. Me permitam tirar máscara para que vocês possam me ver melhor, estou com a distância das pessoas. E falar desse tema, que é o que a gente aprende em eventos de dor como esse, e, ao mesmo tempo, primeiro lembrar da felicidade de estarmos novamente juntos. Apesar de estarmos com essa nova ameaça no ar, e a gente está acompanhando aí como é que está acontecendo nos países, enfim, dessa nova variante, mas em preces para que a gente possa, né, identificar que ela é muito contagiante, mas não mortal, para que a gente possa voltar à normalidade, porque eu acho que a gente ficou com tanta falta de convívio que até gente chata fez falta. A gente é tão feito para conviver com os seres humanos. Vocês assistiram aqui o filme O Náufrago, do Tom Hanks? Quem assistiu aqui o filme? Vocês devem lembrar de uma característica interessante do filme. Ele vai e fica sobrevivente único numa ilha deserta, e ele passa por um fenômeno que a gente chama de desconstrução psíquica. E, para isso não acontecer, ele pega uma bola de vôlei, vocês devem lembrar, da marca Wilson, de produtos esportivos, coloca a mãozinha dele lá, faz um símile de rosto humano e começa a conversar com o senhor Wilson, brincar com o senhor Wilson, se irritar, rola DR, dá um chute, se arrepende. Ele desenvolve todo um campo de afeto pela bola, porque a nossa personalidade é formada através da relação especular que a gente tem com as outras pessoas. Embora Jean-Paul Sartre tenha dito assim que o inferno são os outros, eu que atendi quase 20 anos, digo para vocês que o maior inferno é a solidão. Nada é mais doloroso de um ser humano do que isso. E aí, quando a gente começa a perceber que ele finalmente é resgatado, a bola cai no mar e ele não consegue resgatar. É uma cena muito impactante, porque ele começa a chorar em posição fetal, ele está em luto. A gente é tão feito para amar que, quando falta pessoas, nós amamos objetos. Mas a gente, às vezes, infantilmente se decepciona tanto com as pessoas que, às vezes, por causa de uma frustração, gera um processo chamado de generalização psicológica, e, por causa de uma frustração, a gente cancela o resto da humanidade. Porque não deu certo com João, ninguém mais presta. Porque não deu certo com Maria, ninguém mais presta. Porque meu pai não foi bom, ninguém mais presta. Acontece que se começou a estudar muito como o ser humano se constrói a partir dos eventos de dor.
Quando a gente começou a fazer o que a gente chama de ciências do comportamento humano, para tentar entender o ser humano, as angústias, os traumas, os transtornos emocionais, foi criando ali um arcabouço teórico, prático, da psiquiatria, da neurociência e da psicologia gigantesco. E se você pegar um manual de psiquiatria, ele tem mais ou menos mais de 1000 páginas, descrevendo mais de 700 transtornos emocionais que alguém pode ter. Oligofrenia, esquizofrenia, psicose, tudo que você imaginar que vocês conhecem e que não conhece. Até que alguém fez uma pergunta bem simples. Pô, vem cá, a gente só tem transtorno? A gente só dá errado, só tem um manual de como dar errado. Será que não podia ter um manual de como dar certo? Aí as pessoas, é verdade, a gente poderia então pesquisar como é que a gente dá certo. Aliás, esse primeiro manual é muito importante porque sem ele, muitas pessoas estariam isoladas da sociedade, internas em hospitais psiquiátricos que eram prisões de destruição dos seres humanos. Por causa de tratamentos e medicamentos, muitas pessoas podem conviver socialmente igual ao óculos. Sem o óculos, muitos de nós já não estaríamos trabalhando. Então, é um avanço significativo. Mas nos anos 70, começaram a perguntar, ok, o que faz um ser humano dar certo? Começaram, então, a investigar pessoas que passavam por dores e por traumas na infância. E aí eles apenas entrevistaram adultos, que eram funcionais, em relações estáveis, tinham um amor próprio equilibrado, sucesso profissional, e começaram a fazer uma anamnese clínica. O que foi que você passou? Você é uma pessoa equilibrada. E geralmente a gente imaginaria inicialmente uma pessoa que teve uma infância extremamente equilibrada, com pais amorosos, que deram condições educativas, afetivas, para se tornar um adulto equilibrado. Surpresa, muitos desses entrevistados tinham passado por abuso sexual na infância pelos pais, tinham sido tirados dos pais pelo Estado e foram adotados tardiamente depois de passar por vários abusos nos orfanatos e eram adultos estáveis. E aí ficou, como assim? Não era para você ser um perturbado mental, uma pessoa transtornada, traumatizada? E aí o conceito de trauma começou a ser revisitado. Porque então se começou a perceber que a dor é um evento inevitável, incontrolável. A dor acontece, como agora. Agora, o trauma ou o sofrimento é a interpretação que fazemos da dor. Vou repetir para vocês entenderem. A dor é um evento. Por exemplo, a pandemia aconteceu, mas tem gente que está melhor e tem gente que ficou muito pior. Significa que é o mesmo evento, mas o repertório de resposta é particular. O que é que eu tenho como caixa de ferramentas dentro de mim para responder a um evento tão impactante coletivo como esse? Como também que repertório de respostas eu tenho dentro de mim para suportar uma traição afetiva, não passar num concurso, que vocês passaram muitas vezes por isso. Então, como é que eu me reinvento a cada derrota de concurso até passar no meu? Por que muitos ficaram no caminho? Entende que existe um repertório que é interno, que é nosso? E eu nasço com ele, eu posso construir? São outras perguntas. Nós construímos. Ninguém nasce resiliente. Nós nos tornamos resilientes. Ninguém é desprovido de medo. Todos nós lidamos com ele diariamente. Ninguém, só quando eu deixar de ter medo é que eu vou agir. Se fosse assim, eu nunca falaria em público. Porque, geralmente, 5 minutos antes da palestra, eu estou aqui em caos psicológico, doido para ir no banheiro. Mas eu faço, mas eu tenho que fazer. Não posso não fazer. Depois de uns 2 minutos, eu vou me acalmando. Ou seja, nós estamos sempre enfrentando as coisas. Nunca há um apaziguamento, uma idealização. As pessoas chegavam no consultório para mim, eu vim aqui para ser uma pessoa estável, zen, sem dúvidas, com resposta para tudo. Aí eu fazia assim com o paciente, se você conseguir, me diga. Eu também quero, porque não existe isso. Seria aquela fantasia que naquele trecho poético da música Ao Quereres, de Caetano Veloso. Eu queria querer te amar, amor, construirmos dulcíssima prisão, encontrar a mais justa adequação. Tudo métrica, tudo rima e nunca dor. Quem não queria uma relação assim? Não existe. Tanto que ele continua, mas a vida é real e de viés. E vê só que esse lado o vírus nos armou. Ninguém imaginava passar por isso. Mas como se reinventar? O que é que aconteceu com essas crianças? Por que eles passaram por tudo isso e não se tornaram pessoas destruídas? Se dor é um evento e sofrimento é interpretação, eu quero que vocês possam imaginar assim, Rossandro, sai um pouquinho da teoria e dá um exemplo prático para ficar mais claro na minha cabeça. Vamos imaginar um clássico. Eu vou criar um personagem aqui, tá? Um homem com pouco letramento, mas não por causa disso, mas também porque ele não teve desenvolvimento emocional,
criado por pais que não sabiam expressar ou nomear suas próprias emoções, se torna um trabalhador, por exemplo, aqui em Maceió, e ele trabalha no porto, carregando os caminhões que vão carregar os navios. Trabalha de sol a sol, de segunda a sexta, até o sábado, de 11 da manhã. É um homem que, durante a semana, faz tudo o que pode pela família, mas quando dá 11 horas do sábado, ele encontra os amigos e vai no primeiro boteco que encontra e toma todas. Chega em casa embriagado, numa cena em que 5 filhos observam ano após ano. A mãe, já percebendo a forma trôpega como chega, a voz, o tom, coloca os filhos num quarto do lado e começa aquelas brigas, que às vezes ele dorme de tão cansado, às vezes quebra alguma coisa e às vezes bate na esposa. 5 filhos assistem essa mesma cena durante anos e reagem de forma completamente diferente. A dor é a mesma, mas a interpretação muda. Se torna um alcoólatra como o pai. Tão tóxico para a esposa quanto o pai foi para a mãe. Outro, desenvolve um ressentimento profundo de tudo que aconteceu. E assim que pode, sai de casa e nunca mais volta. Primeiro porque cobrava a mãe que ela saísse daquele casamento, sem entender as circunstâncias emocionais e financeiras que fazia com que ela tivesse dificuldade de sair da relação. E outros 3 observam a mesma cena e dizem, como adultos, equilibrados, meu pai era infelizmente um alcoólatra, mas era um homem que segunda-feira acordava com vergonha, sem saber pedir perdão, porque não sabia expressar as emoções, e continuava trabalhando feito um louco para pagar nossas escolas, para pagar nossa alimentação. Então eu vejo meu pai globalmente. Um homem doente, que do final de semana era um alcoólatra, mas durante a semana era um homem de bem. E percebe que a mesma situação, com interpretações diferentes. Durante muito tempo se começou a imaginar, então, que nome se daria a isso. Eles deram inicialmente o nome de invulnerabilidade psíquica. Eram crianças invulneráveis. Até que alguém disse assim, opa, não existe ser humano invulnerável. Dizer que eles são invulneráveis é dizer que eles não sofreram quando foram abusados. E sofreram. Eles não se definiram só pelo sofrimento. Entende? Todo mundo sofre, mas algumas pessoas ficam presas ao sofrimento e ficam presas ao passado. É como se metade da humanidade fosse presa ao passado. Sempre dizendo, meu pai, minha mãe, meu irmão não me amou, meu esposo. Tem pessoas que se definem tanto pela dor que elas nem conseguem se definir para além dela. Elas constroem a personalidade pela mágoa. Se você chegar numa terapia e dizer assim, vamos tirar o algoz, a pessoa se desconstrói. Não, eu sou sempre a filha do pai que me maltratou. Não, eu sou sempre o ex-esposo de fulana que me traiu com meu melhor amigo. Você se define a partir da dor. Se você tirar o algoz, a pessoa se desconstrói, entra num deserto afetivo e fica completamente perturbada. Você tem que entender. Você precisa entender que você não é definido pelo evento de dor. Ele também faz parte da sua trajetória. Sabe aquela música de Chico Buarque? Quando olhastes bem nos olhos meus e o teu olhar era de dar adeus, juro que não acreditei. Negação psicológica do luto. Não, não morreu. Não, você não está indo embora. Aí você apela, né? Que é a negociação. E me arrastei, me arranhei nos teus pelos, teus pijamas, nos teus pés, aos pés da cama, sem carinho, sem resposta, feito um tapete após da porta, reclamei baixinho. Aí não funciona, o cara não volta. Dei para maldizer o nosso lar, para queimar teu nome, te humilhar, te adorando pelo avesso, só para mostrar que ainda sou tua. Percebe que o ódio é uma forma de amor para dizer eu ainda estou na relação, você não me quer mais, você não me amou quando eu era filho seu ou filha sua, eu te odeio porque esse ódio é a necessidade desse amor. Está preso no passado. Tendência depressiva, porque eu não tenho a vida que quero, eu não aceito a vida que eu tenho. Porque eu não tive a família idealizada que eu queria que fosse, eu não aceito a família que eu tenho. Porque eu não tenho o corpo que eu queria, eu não aceito o corpo que eu tenho. Porque eu não tenho a cor do olho que eu queria, eu não aceito. Aí acabou, vê a rede social e começa a botar um monte de gente feliz. Good vibes only. Né? Todo mundo maravilhosamente bem, aí você entra numa decadência psíquica. Só que a sociedade ela não faz nada para nos estimular o desenvolvimento pessoal. Ela faz tudo para que a gente fuja de nós mesmos. É a próxima balada, é a próxima praia, é a próxima cachaça, é a próxima série, é a próxima maratonada, é a próxima viagem, é o próximo outlet. E, de repente, uma pandemia faz, opa, não vamos fazer um convite a vocês conhecer, vamos intimá-los a isso. Porque convite eu recuso, intimação, não. E aí, muita gente sentiu dor. Mas e se eles não são invulneráveis, que nome a gente dá a essas pessoas?
Fomos buscar, então, nos anos 70, um nome para dar conta dessa capacidade emocional de, apesar de passar pelas dores, se reinventar. Na física dos materiais tem um nome chamado resiliência, que hoje é moda, mas começou a estudar nos anos 70, que é o material passa por uma pressão, mas volta ao estado anterior. Pensa na bucha de lavar prato da sua casa. Você aperta ela, depois que você tira a mão, ela volta. Mas é mais que isso. Descobriram que é mais do que isso. Não é somente voltar ao estágio anterior. A resiliência psicológica é voltar melhor. A partir do evento de dor, voltar mais capaz. Sabe quando a gente quebra um osso, o calo ósseo é mais duro do que o osso. Assim também é com a alma. Quando você entende o caráter pedagógico da vida, que a gente está sempre tendo que aprender ou repete a dor, é bem assim, você é reprovado na existência, fica repetindo uma dor atrás da outra, você entende como aquilo constrói capacidade na sua vida. Quem aqui assistiu, aí é claro, tem a geração que assistiu e a geração que não assistiu. Aqui assistiu a geração do Superman vivido por Christopher Reeve nos anos 80. Ok, nós já tomamos a terceira dose, eu sei disso. Mas veja só, esse personagem do Superman, ele inclusive caiu do cavalo, ficou tetraplégico e morreu. Esse personagem do Superman tinha uma franquia de super-heróis. Vocês lembram? Batman, Homem-Aranha, de repente acabou. Ninguém mais queria ver Batman no cinema, nem o Homem-Aranha, nem a Mulher Maravilha. Ninguém queria mais ver os heróis. Mas como assim? Não pode. E era uma indústria cinematográfica, mas é um grande blockbuster. Como não? Foram entrevistar as pessoas. Por que você não quer ver mais o Superman? O cara é perfeito, velho. É Homem de Ferro, não tem dúvida, sempre sabe o que quer, não tem medo. Não existe. Eles começaram a perceber que as pessoas não se identificavam mais com figuras míticas, que não têm humanidade. Então vamos recriar a saga dos heróis. E veio os Avengers. Olha como eles são humanos. O Homem de Ferro é o cara mais narcisista e egocêntrico que existe. Mas é um cara do bem, está lá no grupo dos mocinhos. O Capitão América é um cara preso ao passado, com saudade de uma mulher que ele não pode ter e não consegue ver o presente. É uma típica pessoa com tendências depressivas. Percebe? O Homem-Aranha é um típico adolescente com necessidade de pertencimento e inclusão. Vocês gostam de mim? Eu posso ficar no grupo? Gente, quando eu era adolescente, vampiro era vampiro, ponto. Chupava sangue sem culpa. Hoje não, eles se deprimem. Eles têm crise existencial. Eu sugo o sangue, mas eu não queria. Tem agora uma série de zumbi com afeto. Então, veja, até os zumbis agora foram humanizados. Isso começa a mostrar que o psiquismo coletivo aceita uma coisa essencial e humana. Nós somos frágeis. Quando Simone Biles chega em Tóquio e diz assim, eu não vou competir porque eu não estou bem. Quando a tenista Tomi Osaka lança uma hashtag It's okay not to be okay, tudo bem não está bem, é humano, a gente acontece. Quando Michael Phelps, o maior campeão olímpico da história, diz que luta contra uma depressão há muito tempo e já tentou se matar, você entende, nós somos humanos. A dor nos afeta, mas ela também nos reinventa. Ela também nos propõe algo acima de tudo isso. O Fórum Econômico Mundial de Davos, a partir de 2015, começou a elencar as competências que um ser humano tem que ter para vivenciar o século XXI com mais capacidade. E a cada ano diminui as competências de ordem técnica e aumenta as competências de ordem emocional. Para hoje, das 10 competências que alguém tem que desenvolver, 8 são chamadas soft skills, competências socioemocionais. Inclusive, eu lancei uma empresa só sobre isso, chamada Educa 21, com escolas no Brasil inteiro. Inclusive, aqui em Maceió temos o Colégio Santa Úrsula, que está conosco na Educa 21, que é construção de competências para a família, para a escola e para os alunos, a partir dessa capacidade de entender que, do mesmo jeito que nós temos que letrar o indivíduo intelectualmente, temos que ensinar as pessoas a fazer o chamado letramento das emoções. Como saber viver a vida complexa, muito mais desafiadora. Sabe por quê, gente? Vamos dar aqui um passo atrás. Antes da pandemia, 2019. Estava tudo bem? A humanidade estava legal? Não. Em 2019, nós tínhamos ali um índice de morte no mundo. 65 milhões de pessoas morreram no planeta. De tudo que alguém pode morrer. Um ataque cardíaco, um AVC, um acidente de carro. 65 milhões de pessoas morreram. Um pouco mais de 1%, que representa um avanço gigantesco civilizatório, morreu por morte violenta. O que era
algumas décadas e séculos atrás, a ordem de 15% das pessoas morriam por morte violenta. O que é morte violenta? Alguém matou um outro ser humano. Numa guerra, na violência urbana ou num ataque terrorista. Naquele ano, apenas 700 mil das 65 milhões de pessoas morreram por morte violenta. Um pouco mais de 1%. É um avanço civilizatório impressionante. Naquele mesmo ano, 1 milhão se matou. 25 milhões de pessoas tentaram se matar. Estatisticamente, significa dizer que eu corro mais risco de morrer no meu quarto comigo mesmo do que numa rua, num assalto, do que comprando crack na periferia, do que estando num país conflagrado como, por exemplo, do Talibã agora, o Afeganistão. O risco de morte, de se perder um filho, é muito maior no quarto do que na rua. E nunca a gente imaginou passar por isso, porque quando eu era criança, que eu chegava em casa na adolescência, a minha mãe fazia, graças a Deus, chegou em casa, estou em paz. Não era isso? A mãe e o pai não dormiam, esperando você voltar de uma balada, e hoje em dia, você não sabe o que está acontecendo quando o indivíduo está acessando um celular de madrugada no quarto. Eu fiz uma palestra e falei de uma experiência que eu tive em Brasília, que daqui a pouco eu tenho que estar lá, que tem uma palestra de 4 horas, e encontrei uma mãe no aeroporto que disse, Sandra, eu sigo você nas redes sociais, estou muito triste, você tem um tempinho para conversar comigo? Tenho, minha conexão é em 1 hora. Eu perdi meu filho de 16 anos, ele se matou. Eu tenho mais 2, o mais velho e o mais novo, ele era do meio. E geralmente quando alguém me diz isso, eu já peço, Deus me ajude e me inspire, porque não é uma coisa fácil. Perder filho é doloroso, deste modo é muito mais doloroso, só tem uma dor maior que essa, que é o filho desaparecer. Que aí você nunca fecha o luto. Passa a vida inteira se perguntando onde ele está. E aí eu perguntei para ela assim, ele deu algum sinal de que isso ia acontecer? Disse, não, não vi. Quando a senhora pegava o celular dele, ela disse, não, nunca peguei o celular dele porque era a privacidade dele. Quando a senhora entrava no quarto dele, não, nunca entrei no quarto dele porque ele tinha a privacidade dele. Aí eu perguntei, a senhora realmente assiste meus vídeos? Por que você está dizendo isso? Porque o que eu mais falo é que privacidade tem quem paga a conta. E que privacidade você dá conforme a pessoa vai amadurecendo. Então, eu vou lhe dizer o que a senhora vai fazer. E vai doer, tá? Beleza. Eu vou lhe dar meu e-mail, que a senhora vai fazer isso e vai mandar um e-mail para mim. Ok. A senhora vai acessar o celular dele, peça para os seus filhos ligar. E veja o que ele tem no WhatsApp de conversa de 1 ano para trás. A senhora vai ver o que ele estava postando há mais de 1 ano nas redes sociais dele. Pergunte para os seus filhos que ministério que ele assistia e que personagens ele se identificava. Vasculhe as gavetas, os bolsos e me manda um e-mail. Porque eu sei que o quarto do seu filho está do mesmo jeito, não ela está. E se prepare, porque vai doer bastante. 10 dias depois. Não sei qual era a sua intenção, mas quando eu fiz tudo o que você me pediu, eu descobri que há mais de 1 ano meu filho dava sinais claros de que ia se matar e eu não percebi. E o que você tem agora é uma mãe altamente machucada pelo luto e altamente culpada. Era isso que você queria. E eu respondi de forma lacônica, com objetivo terapêutico, apenas assim, sim, no e-mail de resposta. E ela mandou outro, por quê? Eu respondi, porque a senhora sabe agora o que fazer com os outros 2 filhos. Às vezes, é preciso que a dor chegue ao extremo para que a gente sinta a necessidade de mudanças. E aí eu estava em Pernambuco quando uma outra mãe me encontrou, isso faz mais ou menos um mês. Sandra, eu vi aquela história na internet, fiquei chocada e fui acessar o celular da minha filha que eu nunca tinha pegado. E ela já estava planejando se matar. E a gente conseguiu intervir. Ela está em terapia, a gente acolheu, entendeu o que estava acontecendo, estava passando por bullying, nunca contou. Se nós adultos temos dificuldade de expressar nossas emoções, gente, imagina os filhos. Essa fragilidade imensa pegou a humanidade com a pandemia no contrapé. Nós já estávamos fragilizados. Nós já estávamos desencontrados. Nós já vivíamos isolamento social. Vamos ser francos. Nós já vivíamos em isolamento social. Quer que eu prove? Aqui. Todo mundo sem conversar em casa. Você sabe que os casais nem transam mais? É um negócio bom danado. O povo não transa. Não, tá lá. Aí toma aquele banho. Eita, hoje vai pintar um clima legal e você faz... Oi, amor. Muda a voz, né? Oi, amor. Ela, ó que vídeo engraçado. Foi, acabou-se. Aí você...
Não dá. As pessoas se ignoravam, as pessoas sentam nos restaurantes e se ignoram. É como se a natureza dissesse assim, já que vocês se ignoram e se isolaram, vamos gerar um isolamento profundo para sentir a necessidade da conexão? Quem foi que se deu bem na pandemia? Quem já tinha uma família sintonizada. Porque houve uma multidão de divórcios ao longo do mundo. Porque já eram famílias fragilizadas. A pandemia não nos transforma magicamente. A gente queria, né, que terminássemos a pandemia, todo mundo cantando Imagine, de John Lennon, de mãos dadas, uma nova humanidade renovada. A gente alimenta essa ilusão, de repente chega no WhatsApp um vídeo de um cara num condomínio inteiro de São Paulo dizendo: você inveja a minha pele, você queria morar no meu condomínio, aí você faz... A humanidade não muda tão rápido. Muito a Lulu Santos, assim caminha a humanidade com passos de formiga e sem vontade. Mas caminha. Caminha. E se reinventa. E aí a experiência para todos nós foi uma experiência de dor, que começou com o primeiro luto, que foi o luto da mobilidade, de não poder sair, de não poder ir para o shopping, de não ver os amigos, de não poder comer uma feijoada com os pais. A gente começou a ter um luto de movimento, depois um luto de coisas. E a gente começou a substituir isso por compras online. Clicar para substituir a ida ao shopping. E haja Amazon, Magalu, né? Tudo vem. Até a internet teve que baixar a qualidade, lembra? Porque o mundo inteiro estava conectado assistindo série. Eu fiquei assim, toda vez que eu estava vendo uma série, eu fazia: meu Deus, muito obrigado, porque essa pandemia não aconteceu na época que eu só podia ver sessão da tarde. Porque senão eu ia ver a Lagoa Azul pela 1000ª vez, e aí eu me deprimia. Ninguém aguentava mais daquele filme. Então tinha Netflix, aí chegou a Amazon, já tinha Amazon, aí chegou Disney Plus e tal. E ao mesmo tempo eu comecei a ver que começou a vender tapete, começou a vender papel de parede. Liguei para um amigo meu que faz flats e condomínios em São Paulo, preocupado com alguns amigos de setores da economia, para fazer uma medição de como cada um estava reagindo ao evento. Ah, Rossandro, se eu tivesse feito 20 prédios, tinha vendido os 20. Não tem mais nenhum para vender. O que foi que houve? Um grupo de pessoas começou a perceber que morava em lugares apertados. E começaram a se angustiar. E outro se separou e não podia ficar mais junto. Então, não tem mais um apartamento para vender um flat. Eu comecei a acompanhar as ações, por exemplo, da Tokstok. Móveis de decoração, móveis, por exemplo, para espaço gourmet, móveis projetados com cordas náuticas para espaço aberto. A entrega, que era de 2 meses, foi para 6. Todo mundo começou a querer um lugar melhor, até que caiu a ficha que a reforma não era só do ambiente externo, mas também do ambiente interno. Começou-se a perceber que não era somente mudar um papel de parede, mas talvez mudar a atitude interna. A gente começou a perceber que não era só os sapatos que tinham que ficar lá fora, mas muitas emoções que não eram compatíveis com o nosso lar. A gente começou a perceber que saúde mental também significava desligar a TV. Começou a perceber que saúde mental significava também deixar de brigar com os parentes no grupo do WhatsApp, o que é uma tremenda capacidade evolutiva emocional, porque tem hora que tem vontade de pular no pescoço. Até que você percebe: vou brigar com alguém que eu amo por alguém que nem sabe que eu existo. Qual é a lógica disso? Eu vou olhar esse indivíduo no todo e não na fake news que acabou de ser colocado aqui no grupo. Eu vou lembrar que eu amo esta pessoa. Jesus, me lembra que eu amo esta pessoa. Eu não posso defini-la tão somente a partir desse lugar. O significado que a vida tem. Significado que a vida tem, que nós damos quando interpretamos a vida. Eu gosto de conversar com pessoas que eu sei que eu nunca mais vou ver. Inclusive o taxista que me trouxe para o hotel ontem, eu já contratei ele para me levar de volta para o aeroporto. Já comecei a conversar. Um cara de São Paulo que casou com uma lagoana e está aqui há 2 anos. Já sei um pouco da vida dele. E um dia eu cheguei em Curitiba de madrugada no aeroporto, que fica numa outra cidade próxima, quando eu peguei um Uber que me contou assim: eu vejo os seus vídeos e eu queria te fazer uma pergunta, porque a minha vida ainda não tem sentido. Porque o meu outro emprego é quem me remunera melhor, mas eu não vejo sentido nele e me deixa muito triste. Não é pelo que eu faço, porque eu já aprendi a lidar com isso. E eu fiquei: meu Deus, o que é que esse homem faz? Porque ele estava fazendo toda uma forma de narrar o que ele fazia com tanto detalhe. Eu me acostumei com o que eu faço, agora eu não vejo sentido no que eu faço. Eu pensei: será que é traficante? E fiquei: como é que, né? O que você faz? Eu faço higienização de cadáveres e recupero, maqueio, colo parte da face que foi destruída num acidente de carro.
Eu não vejo sentido nisso. Pois eu vejo. Então, por favor, me diga. Imagine Dona Lourdes, uma personagem que eu vou criar aqui agora, que, como toda mãe, muito intuitiva, comumente a mulher muito mais, porque o homem também é, mas a gente recusa para a nossa racionalidade. Isso é besteira minha. A mulher, não, isso não é besteira, não. Estou sentindo alguma coisa estranha. E naquele dia, o filho de Dona Lourdes, de 26 anos, vai sair para a balada. E ela diz, meu filho não vai hoje não, mas ele insiste. Porque é assim a vida. Como diz Khalil Gibran, nossos filhos não são nossos filhos. São como flechas que lançamos para o infinito. E ele sai e ela fica rezando. Ela fica a noite inteira rezando. Mas 3 da manhã o telefone toca. E o coração dela, que não estava se enganando, já começa a disparar e descobre que o filho sofreu um acidente. Descobre que o filho morreu. Você está lá no seu trabalho sem sentido para você. Chega aquele jovem desconfigurado. E você faz uma coisa difícil, que é pegar um corpo humano, que é a coisa mais linda viva, e a coisa mais chocante e morta. E desfacelado você, porque se acostumou, você vai recolocando partes do corpo no lugar, tentando que ele fique o mais próximo do filho que a mãe viu antes de sair. E por causa do seu trabalho, quando ela finalmente abre o caixão, não tem uma pessoa destruída, mas o mais próximo do filho que ela tinha, para que ela possa se despedir. Então, o que você faz tem sentido. Ou seja, tudo que a gente faz tem um sentido, tem um objetivo. Precisamos interpretar a vida e entender o objetivo do que nós fazemos. Às vezes vocês estão aqui, sei lá, em processos, linhas passando no computador, e todo mundo sabe que no final tem vidas que vão ser afetadas. Tem vidas. Tudo que a gente faz tem sentido. Todos nós necessitamos uns dos outros, cada um cumprindo um papel, sem o qual a gente não consegue fazer o nosso trabalho. Todo mundo contribui. A sociedade é que cria essas castas de eleitos para dizer uns são melhores do que o outro, e a gente embarca nessa viagem. E olha, eu passei tantos anos atendendo e vi tantas pessoas muito ricas e com muito status infeliz, e vi pessoas muito simples, completamente apaziguadas e felizes. Porque sentiam um sentido, propósito na vida, que cumpriam uma missão. Eu atendi, por exemplo, mulheres que a missão delas era: eu não quis trabalhar, Rossandro, porque meu objetivo é transformar meus filhos em homens e mulheres de bem. E eu estou conseguindo. E estava apaziguada. E profissionais de sucesso que não estavam felizes, e vice-versa. Profissionais de sucesso que estavam felizes e mães que não estavam apaziguadas, porque faziam não porque queriam, mas porque foram forçadas. Não foi uma escolha, foi uma imposição da vida. Praticamente quer dizer que quando a gente tenta se reinventar a partir da dor, nós temos que entender que a autonomia, ser quem nós queremos ser, exige pagar um preço. E quando fazemos isso, nós perdemos um certo pertencimento. Imagina, por exemplo, que você seja da área do direito, todo mundo seja da área do direito, seu filho resolve fazer, por exemplo, teatro. Ele vai perder pertencimento. Se você trouxe lá pelo Flamengo, que perdeu, né? Lamento, meu sogro está em luto, coitado. E aí você é palmeirense, né? Então, se todo mundo torce por um time, você torce por outro. Se todo mundo é de uma religião na sua família e você é de outra, você passa por uma certa rejeição, perda de pertencimento. E às vezes é preciso muita coragem para manter a sua própria identidade e ser você. Tem uma música de Rita Lee que fala muito desse momento, né? Quando ela chega para o pai, que se não me engano era dentista, e diz: olha, eu vou ser cantora de rock. E o que é que o pai diz para ela? Foi quando meu pai me disse: filha, você é a ovelha negra da família, então é hora de você assumir e sumir. E olha, não adianta chorar. Por quê? Você quer ser você? Pague o preço. Ela pagou, se tornou uma pessoa que marcou a história da música brasileira, e certamente o pai morria de orgulho dessa filha. Mas ela teve que suportar o deserto da autonomia, que muitas vezes vem com a dor coletiva como essa. Esse deserto da autonomia ele é tão importante, essa capacidade de ser você mesmo, ser você mesma, e saber pagar o preço por isso, sem mágoa, é tão importante, que eu vou agora fazer uma leitura, a partir do que eu falei até agora, de uma parábola bem conhecida, que é a história do filho pródigo. Vocês lembram? O clássico, o cara sai, pega metade da herança que ele nem tinha direito, porque o pai não tinha morrido, gasta tudo, perde tudo, materialmente volta derrocado. O indivíduo vai voltando, no sopé da montanha, onde tem uma vila de trabalhadores do pai. Ele volta, diferente de como aquele jovem saiu, rico, num cavalo branco, jovem, ele volta qual um usuário da Cracolândia. Barba por fazer, roupa rasgada, magro, raquítico,
O pai vê ele no início da montanha. Volta com o sentimento de culpa. Qual é o sentimento de culpa dele? Eu errei por tentar ser eu. E vou ser punido. Não mereço nem ser o filho do meu pai. Se eu conseguir ser servo, está ótimo. Quando o pai enxerga ele longe, ele corre em direção ao filho. O filho, que está com o sentimento de eu vou ser punido por ter tentado ousado ser eu, mas se ele vier aqui me bater desde o começo, é bom, porque significa que eu ainda sou filho dele. Eu vou ser punido. O paradigma mental daquele jovem era: eu vou ser punido por ter ousado ser eu mesmo, por ter ousado fazer o meu percurso. Eu vou ser espancado aqui. Na verdade, o movimento que o pai faz é muito uma referência a um grande compositor de músicas do mundo judaico, que compôs 150 músicas. Das 150 músicas que nós conhecemos do Antigo Testamento, são os salmos, são músicas, ele compôs 105, um cara chamado Davi. Ele compunha mais música do que cantor goiano de música sertaneja. Se tivesse um FM na Judéia, Davi embarcava 10 mais na Billboard do dia. E um desses era: eu sei que tu me sondas, mesmo quando falta em mim palavras, conheces o meu pensamento. Era exatamente esse movimento que o pai fazia. O pai viu o filho e imaginou: se ele descer assim, ele vai ser humilhado por todo mundo, eu vou lá para realçar e dizer que ele é meu filho. Só que o filho estava pensando: ele vai bater em mim porque eu ousei ser eu mesmo. Quando o pai se aproxima, o paradigma da culpa e da punição é quebrado, porque ele vê um homem sorrindo de braços abertos. Ele não acredita naquilo. Ele ensaia se ajoelhar. O pai, percebendo mais uma vez, corre e beija o pescoço, impedindo que ele se ajoelhe. E quando ele chega, ele é festejado. Ele voltou sem um dinheiro, sem nada, mas rico de experiências. Percebe o movimento? Ele é festejado por ter ousado ser ele mesmo, fazer o próprio percurso. E o outro que ficou não cresce. Tanto que emocionalmente é o que desonra o pai. Vai reclamar do irmão porque tem inveja, porque não cresceu, tem dinheiro, tem metade da herança, mas emocionalmente é uma criança invejosa do próprio irmão. E ele chega lá e encontra essa situação e ele fala com o pai de fora da casa. Ele não entra na casa do pai. O que, estudando história hebraica, é desonrar o pai. Não entrar na casa do pai. Ainda para reclamar do próprio irmão. É quando a gente chega assim para Deus e diz assim: eu te amo, Deus, mas sabe aquele cara do trabalho? Eu odeio. Dá para ele morrer? Sabe aquele meu irmão que minha mãe gostava mais do que a mim? Que era engraçado. Chegava a pessoa no consultório: porque minha mãe sempre gostou mais da minha irmã do que de mim e tal, isso me traumatizou. Aí você acolhe, você escuta e depois você pergunta: como é que está sua irmã hoje? Arruinada. Não tem maturidade, até hoje minha mãe mantém ela. Aí eu dizia: então a maior prova de amor que sua mãe fez por você foi escolher amar sua irmã e não você. Porque o amor dela era tóxico. Destruir sua irmã e não você. A pessoa: caramba, eu nunca pensei assim. Reinterpretação da própria história. E aí eu cantava uma música para os pacientes queixosos do pai e da mãe de um alagoano. Eu dizia assim: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar, sabe lá. Você está cobrando de alguém que não teve. Você está pedindo de alguém que nunca teve. Você está querendo tirar leite de pedra. Quando, na verdade, o movimento maduro é gratidão pelo que foi possível. Gratidão pelo pai possível, pela mãe possível, pela vida possível. Porque só assim eu consigo construir o impossível a partir daqui. Senão eu fico preso. Depois dessas dores do shopping que não tinha mais e de comprar papel de parede e perceber que a reforma era por dentro, muita gente se chocou, porque nem todo mundo gostou do que encontrou lá dentro de si mesmo. Margaret Mead, uma antropóloga americana, diz: aquilo que a gente diz que é, aquilo que a gente pensa que a gente é e aquilo que de fato a gente é são três coisas diferentes. E eu acrescentaria uma coisa que não tinha na época dela: aquilo que a gente põe no Instagram é outra coisa. São 4 versões do mesmo ser. A coerência psicológica é quando você é muito mais próximo do que você de fato é, do que você diz que você é e do que você pensa que você é. É coerência psicológica, paz de espírito. É aquilo que faz você dormir bem. Lembra da música do Padre Zezinho? O que é preciso para ser feliz? Ser adepto a alguma... Não. Amar como Jesus amou, aí ele vai dizer assim: viver imitando esse comportamento de excelência
é o que faz com que você dormiria sem Rivotril. Dormiria muito mais feliz. A condição de sentir, eu tenho um mínimo de sinceridade. Sinceridade, ela vem da palavra sincera, que é quando se fazia um vaso na Grécia Antiga, e às vezes o vaso quebrava na hora de fazer. Aí eles colocavam uma cerinha e pintavam. E quando as pessoas iam comprar, perguntavam, esse vaso é sincero ou com cera? É como se eu dissesse, você está chegando na minha vida, você é uma pessoa com fissuras escondidas ou você é autêntico? As pessoas vivem um sentimento de autoestima tão rebaixado hoje em dia. As pessoas se submetem a relações tão tóxicas hoje em dia, por falta de amor a si mesmos, a si mesmas, que preferem uma relação misógina, tóxica, com traição, com humilhação, com degradação da própria autoimagem. As pessoas preferem se tornar um terreno baldio para o lixo afetivo dos outros do que ter a dignidade de se amar na própria solidão. Tem uma música que fala muito bem disso. Se você quiser amar alguém, teste esse amor em mim. E se você quiser beijar alguém, teste esse beijo em mim. Me use, me abusa e saia, porque eu aceito esse emprego de cobaia. Já ouviram? Então, se você aceita o emprego de cobaia, se você quer ser tapete, não reclame como lhe tratam. Nos tratam como a gente permite. Vou repetir, tá? Porque a gente fica sempre culpando o externo. Nos tratam como a gente permite. Você tem a relação que você permite ter, porque não há amor. Ah, não, é porque eu amo por nós dois. É o clássico. Tudo que não tem nessa relação é amor. A começar por você mesmo, por você mesma. É preciso esse movimento da vida, às vezes essa dor, para que as pessoas acordem. Mas teve eu adoro meme. Vocês gostam de meme? Adoro meme. Meme salva um dia. Né? Tem aquela, na CPI, aí vinha um meme e você ria. Porque assim, é tão chocante que você tem que rir às vezes, porque é trágico, então o cômico vai dar uma diminuição da potência do trágico. Mas o que eu mais adorei, definidor dessa pandemia, foi uma amiga conversando com a outra. Amiga, eu preciso sair, eu não aguento mais. Eu quero ir para o shopping, eu quero ir para a rua, eu quero comprar, eu quero viajar, eu não aguento mais ficar em casa. Ela responde, que é isso, amiga? Aproveita esse momento da vida para te conhecer. E ela responde, este é o problema, criatura. Que foi? Eu me conheci, eu me odiei. Eu não aguento ficar comigo, eu quero sair de casa. Talvez muitas pessoas estejam nesse padrão. Talvez muitas pessoas estejam finalmente tendo encontro consigo mesmo, essa ego trip, essa viagem ao fundo do eu, e não estejam gostando do que estão encontrando. Então, respira. Porque ninguém é perfeito. Respira. E acaba com a idealização do que você imaginou que você era. Aceita a realidade de quem você é. Vive essa experiência. Só tem cura com o diagnóstico. É horrível um diagnóstico. É horrível você descobrir um defeito. Eu lembro que uma vez um amigo meu trocou um carro. Eu não sabia disso, era sexta-feira, desembargador. Mais ou menos 5h50 da tarde. Eu lembro porque ele acabou com o meu final de semana. Sandro, vem cá que eu tenho uma surpresa. Aí quando chegou no estacionamento, ele tinha comprado uma Santa Fé. Que era o carro que eu queria comprar, mas não podia. Já passaram por isso? É triste. É triste. Ele mostrando todos os detalhes do carro. Olha, faz isso e eu... Você merece. Deus te abençoe. Por dentro é outra coisa, né? A ódio. Cheguei em casa sequestrado. Primeira coisa que eu fiz foi entrar no escritório e entrar em sites de financiamento. E fiquei calculando até domingo de manhã. Minha esposa, você não está bem, né? Eu estou vendo, mas quando você estiver bem, você volta a falar comigo, porque você está sequestrado. Foi que houve? Não, porque fulano comprou um carro, eu também tenho que ter. Ela disse, caramba, você acabou de se trocar, mas eu quero um daquele. Ela fez, você está igual uma criança disputando bola com o irmão. Quando você voltar a ser um adulto, a gente conversa. Beleza. E eu acho... Aí eu encontrei um site que dava um financiamento legal. Se eu passasse 6 meses sem o almoço, eu conseguia comprar. Santa Fé. Quando foi mais ou menos 4 da tarde, um apaziguamento na alma disse para mim o óbvio. Você não precisa trocar de carro. Sentei perto dela. Ela fez, você está bem, né? Eu não vou trocar o carro, não precisa. Ela, graças a Deus, voltou a si. Está apaziguado porque percebeu que você não tem que trocar o carro, não. Por quê? Eu estou apaziguado porque eu percebi que eu sou muito invejoso. Ela, agora eu não entendi nada. Como assim? Eu achava que eu era assim, invejosinho.
Coisa assim, suave. Não, eu sou muito invejoso. E você está bem com isso? Estou. Por quê? Porque agora eu tenho um diagnóstico e agora eu sei onde eu vou atacar. Porque quando eu acho que invejoso é o outro, eu não resolvo nada. Mas quando eu descubro que sou eu, aí eu converso com minha criança interior. O que foi, Rossandrinho? Está disputando a bolinha com um amigo de consultório? Você precisa ter uma bola igual a dele? Você quer provar o quê para as pessoas? Você ainda é carente, frágil? Você ainda se sente uma pessoa sem valor? Que precisa ter um carro legal para ser respeitado? É isso, Rossandrinho. Vamos conversar com o papai, bora? Você cresceu. Não é mais assim que se define uma pessoa. Conversa e diálogo interno. Às vezes não é agradável encontrar, mas sem diagnóstico não tem cura. Sem se perceber, e às vezes a vida nos joga no chão para que a gente se erga finalmente. Para que a gente olhe a trajetória, para que a gente perceba que tem que mudar. É assim que se reinventa a partir da dor. Imagina alguém ganhando um campeonato de Fórmula 1. O que é que acontece com os 3 primeiros colocados? Eles vão abrir um champanhe, tirar foto e passar a noite inteira comemorando. Não é o que acontece? O que é que você fez quando passou no concurso? Foi pegar a apostila para estudar de novo? Se fez isso, me procure depois, está precisando de ajuda. Você foi comemorar. O que acontece com quem perde a corrida? 2 movimentos. Chuta o carro, joga o capacete, chega no boxe e culpa a equipe, sem assumir uma responsabilidade. O que acontece na próxima corrida? Perde de novo. Mas quem volta refletindo sobre cada ultrapassagem, cada curva, cada marcha passada, chega no boxe e diz assim, gente, vamos pensar o que cada um de nós fez para melhorar na próxima, é quem vence depois. Quem saiu com ódio do concurso, culpando a empresa, culpando os corretores, tentando só anular a questão para entrar, fica tomado de ressentimento e nunca mais volta a estudar. Quem passa por isso no primeiro momento, até tem raiva, depois acalma e diz, mais TBT, tempo de bunda na cadeira, vocês sabem, né? Mais TBT, mais tempo de bunda na cadeira, começa tudo de novo, doutrina de novo, abre livro de novo, e passa pela crise existencial do concurseiro, né? Que eu chamava de paciente já aqui. Já que você não está fazendo nada, vai comprar o pão. Já que você não está fazendo nada, como assim eu não estou fazendo nada? Eu acordei de 6 da manhã, fico aqui até as 8 da noite, eu estou fazendo muita coisa. Esse movimento... Não, pode deixar aqui, obrigado, tem um aqui. Esse movimento é um movimento de resistência, de construção, de aprender com a dor e se reinventar. É o que define quem se redefine ao longo da dor e consegue construir a própria trajetória. Porque todo mundo sabe o que fazer no primeiro dia e todo mundo sabe o que fazer no terceiro dia. O primeiro dia, gente, é o dia do sonho. O terceiro é o da vitória. Todo mundo sabe o que fazer nesses 2 dias. O problema é o segundo. O longo segundo dia que separa o dia do sonho ao da realização. Sozinho, sozinha, sem ninguém perceber, chorando, perdendo, se reinventando. Porque alguns não acontecem porque ficam cantando deixa a vida me levar, vida leva eu, que funciona muito legal numa feijoada no domingo. Mas não é que funciona na vida, porque na vida é sacode, levanta a poeira e dá a volta por cima, e, por favor, não desanima. Esse é um movimento interno profundo que, às vezes, só a dor nos faz enxergar. Às vezes, só um momento do lugar mais visitado do mundo, onde ninguém faz selfie, ninguém põe no stories, ninguém carimba sequer o passaporte para nunca dizer que esteve lá, mas é o lugar mais visitado do planeta Terra. Sabem qual é? O fundo do poço. O lugar onde a gente se reinventa. O deserto, onde a gente se redescobre. Onde ninguém chega junto, ninguém pode tirar a tua dor. Alguém pode até dar um apoio, mas às vezes todo mundo desiste de você, se você quiser ficar lá chorando, lamuriando, até que você entende que só tem uma opção, subir. E aí você se reinventa. Você diz para você, nunca mais eu caio aqui. Então, se eu ficar culpando os outros, eu vou cair de novo, mas se eu me culpar, e não é nem culpar, sabe, gente? É se responsabilizar, porque a culpa destrói. Se eu me responsabilizar pelas escolhas que eu fiz, farei outras escolhas, e aí nesse lugar eu não volto mais. Eu aprendi.
Eu lembro muito de Thomas Alva Edison, porque psicologicamente ele conseguiu fazer a lâmpada elétrica num laboratório que tinham cientistas tão bons quanto ele, com equipamentos tão bons quanto ele. Na biografia dele tem um homem do lado, numa bancada, que faz Dr. Thomas desista. O cara estava espantado, era a milésima tentativa, a lâmpada pá, explodia. Desista. E ele faz, por quê? E o cara se espanta, mas como por quê? É a milésima tentativa e deu errado. Disse, não, agora é que eu vou continuar. Veja o paradigma de um e do outro. Foi o emocional que definiu, como no concurso, a prova oral muitas vezes é muito emocional que define. Então, foi o emocional que fez com que ele se tornasse um inventor. Amigo de nosso querido Santos Dumont, que a pedido de Santos Dumont, Thomas Alva Edison fez um relógio que ele pudesse olhar sem puxar do bolso, para tirar a mão do leme do 14 bis. Ele criou, a pedido de Santos Dumont, o relógio de pulso. Era só fazer assim para ver a hora. Um grande inventor. Desista. Não, agora eu que não desisto. Por que você não vai desistir? Porque eu sei 1000 formas de não fazer a lâmpada elétrica. Percebe o paradigma mental diferente? Um viu 1000 erros e ele viu a aproximação do acerto. O que é que ele fazia? Cada experiência dava errado, anotava. Eu disse assim, se eu tivesse lido essa história mais cedo e anotado cada namoro fracassado, eu tinha me poupado de cada abacaxi. Esse tipo de personalidade que comporta-se assim, não, Rossandro, não, Rossandro, não. Entendeu? Só que a gente, como não anota, fica repetindo, até que cria uma memória afetiva. Então, ele não via como derrotas. Ele via como processo. Olha como se muda a vida. Uma criança que está aprendendo a andar e cai. Ela pecou, ela errou ou é um processo, gente? Uma criança que está tentando aprender e gagueja. Ela errou, ela pecou, é um processo. E por que a gente não consegue entender que a vida é um eterno processo de aprendizado? E se pune, se culpa, se destrói, se menospreza. Está vendo estúpido, está vendo estúpido. Burro, merece, é pouco. Cadê o amor? A compaixão pessoal. Se reinventar a partir de uma trajetória em que você olha e percebe, é um processo. Eu vou aprender, eu vou entender disso que está acontecendo, como me construir uma pessoa melhor. Isso é fundamental. Isso faz com que algumas pessoas consigam e outras não. Basicamente, quando a gente vai analisar grosso modo estatisticamente, temos 45% da humanidade presa no passado, tá, gente? Com saudade de um tempo que não volta mais ou com mágoa de um tempo que já passou. 45% está presa no futuro, ansiosa para que alguma coisa fantástica aconteça. Ganhe na Mega Sena, alguma coisa muito à la Harry Potter aconteça e o mundo mude. Sem que alguma coisa aconteça que você faz agora, aqui, nesse exato momento. 10% estão aqui. Desses 10%, 8% estão preocupados com os outros. E 2% fazem o mundo acontecer. Porque estão focadas no que estão fazendo. Estão intensas no que estão fazendo. É essas pessoas que as pessoas queriam estar nesse lugar. Então, faça esse movimento. Esteja aqui, agora, presente, fixo, aprendendo e se construindo o tempo inteiro. A gente vive o que a gente chama de atenção parcial constante. As pessoas falam com você, olha no WhatsApp. Falam com você, curte uma foto. Falam com você, olha uma notificação. Ninguém está mais aqui. É uma escolha. Tem coisas que são escolhas que nós fazemos. Escolhas que definem trajetórias. E que mudam a forma como a gente vai fazer o que a gente chamaria de, uma palavra bem da moda hoje em dia, que vem dos Estados Unidos, que é empowerment, né? O empoderamento pessoal. São escolhas. O que é empoderamento pessoal? É, eu tenho poder, só que muita gente não sabe, a maioria não sabe. As que descobrem que é delas, sabe aquele carazinho que faz assim? Finalmente eu descobri que estava tudo dentro de mim. Ele faz. Porque cada um de nós constrói a sua própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Mas quando você acha que quem tem que lhe tornar feliz é o marido, a esposa, o pai, a mãe, o governo, aí acabou-se. Que eu recebia pacientes que faziam assim. Eles chegavam, era engraçado porque eles tinham características particulares. Fazia, olha, falava baixinho como se tivesse câmeras. Aí eu olhava assim, até eu ficava na dúvida, será que tem câmeras aqui? Doutor Rossandro, eu vim aqui. Aí fazia assim, ó. Mas o problema não sou eu, não.
É meu marido. É minha esposa. Mas como ele não vem, como ela não vem, aí eu vim aqui para o Senhor me ajudar a mudar ele, mudar ela. Eu sempre dizia, olha, se eu conseguisse isso, eu lançaria um livro com um título bem simples, seria Como Mudar os Outros. Acredite, venderia mais que toda a saga Harry Potter. Porque o sonho da gente mudar os outros é irrealizável. Quando a gente quer, a gente consegue mudar a nós mesmos. Aí tem que ter consciência disso. Você sabia que você tem que mudar e se aprimorar, como tudo na vida tem que evoluir. E depois, competência para isso. Porque às vezes você quer, mas não pode. Tem gente que pode, mas não quer, e tem gente que quer, mas não pode. Para mudar, você tem que querer e tem que poder. Então, eu tenho que ter consciência disso e me construir de instrumentos para a execução dessa tarefa hercúlea de nos mudarmos, que é um processo infindo. Do mesmo jeito que agora a gente vai estudar para o resto da vida, a gente vai ter que se transformar o resto da vida, especialmente agora que a gente está fundando um novo tempo. E eu quero terminar essa minha fala, eu até ia abrir para perguntas, mas eu me empolguei aqui, aí eu não vou abrir para perguntas, desculpa, fica para a próxima. É só para poder o senhor me convidar de novo, entendeu? Foi uma estratégia. Primeiro, já agradecendo aqui o convite, desembargador, e todos vocês por estarem me dando aqui algo tão precioso que ninguém pode dar mais de uma vez, que é o tempo. Essa 1 hora que vocês me deram, vocês não vão recuperar, e eu espero que possa ter sido útil para vocês. Mas eu não podia deixar de falar agora da mais dolorosa das experiências dessa pandemia, que é o luto, que é a dor da separação, que é a experiência que nós temos de, às vezes, até sem poder se despedir das pessoas que nós amamos. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz quando eu adquiri uma coisa que eu nem sabia que existia, chamada Zoom, porque fazendo palestra online a gente tem que usar Zoom, Skype, Meeting, StreamYard, a gente tem uns 45 aplicativos, porque cada empresa é uma coisa diferente. Eu tinha assinado o Zoom e ligaram para mim, Fabiano, nosso amigo, morreu. E eu pensei, não, mas eu conheço 2 Fabianos, um tem 89 anos, com certeza é ele. Não, Fabiano de 45 anos. E eu fiquei chocado. E a primeira coisa que eu fiz com o Zoom foi mandar um link para todos os amigos da infância para fazermos um velório virtual de Fabiano. Eu peguei meu violão, comecei a tocar as músicas que nós tocávamos na adolescência. Nós costumávamos ir em hospitais para cantar para pacientes doentes, hospitais com crianças com câncer para cantar para as crianças. A gente distribuía sopão à noite e a gente começou a fazer uma lembrança. Mostramos as fotos, choramos. Durante 3 horas a gente tentou fazer algo que parecia a despedida de alguém que a gente amava, porque os pais tiveram que ir sozinhos enterrar o próprio filho. É muito doloroso, porque o ritual da despedida é importante para nós. E no outro dia, como na vida, era o aniversário de uma prima da minha esposa. E no mesmo Zoom, estávamos nós cantando parabéns, fazendo coraçãozinho para printar a tela. E eu me lembrei do filme 7 Casamentos e um Funeral, e parece que a vida de repente se tornou 7 funerais e um casamento. A dor foi chegando primeiro na televisão, na Itália, aquelas cenas chocantes. Depois a resistência humana, as pessoas cantando nas varandas, tocando violino, dizendo a gente continua, a vida continua, nós não definimos pela dor, nós somos mais fortes que isso. Até que foi chegando, sabe, nos Estados Unidos, sempre num delay, que chega aqui sempre depois, né, pela uma ordem da geopolítica global. E aí começou a chegar um conhecido de um conhecido meu morreu de Covid. Até que um conhecido meu morreu de Covid, até que chegou na família. E, claro, tem componentes que ainda vão ser muito pesquisados, porque tem famílias que não perdeu ninguém. Na minha família, ninguém nem foi entubado. Mas eu tenho amigos que perderam várias pessoas. Teve um casal de amigos que a gente foi para o enterro do pai, da mãe e do filho. Em menos de 30 dias. E sem poder sair do carro, sem poder tocar, sem poder dar um abraço, que às vezes é muito importante. Não tira a dor, mas diminui o peso do carro, fazendo coraçãozinho para alguém que estava sozinho, enterrando pessoas que ama. 3 vezes em menos de um mês, a gente repensa a vida. Porque a morte fala sobre a vida. Sobre o que você tem feito com a sua vida. E muita gente começou a me procurar. Eu comecei a fazer um Quarentena Sem Pirar, um monte de live na rede social. Era Monja Coen um dia, eu fazia com Cortella no outro. Várias pessoas para tentar consolar as pessoas. Depois comecei a fazer um programa que eu faço todo domingo de manhã, chamado Cuidando da Alma, às 10 da manhã, ao vivo,
meia hora de bate-papo para cuidar da alma humana. E aí eu comecei a ver que meus amigos equilibrados estavam completamente perturbados. Eu imaginei, então, como estão os perturbados. Até que eu peguei Covid, em dezembro. Foi leve, passei só 12 horas de sintomas, mas eu cancelei tudo na agenda, porque eu disse, eu quero escutar essa doença. Ficar em casa, isolado, sem receber ninguém, com o delivery deixando assim a comida. E eu me sentindo alguém contagioso, com radiação, né? Como viver essa experiência, como se redefinir a partir disso. E aí eu comecei a lembrar o que eu fiz quando eu perdi minha mãe, há 6 anos atrás. Eu lembro que eu tinha uma agenda, cancelei, eu tinha que viajar para a Europa, cancelei a agenda, mas 10 dias depois eu tinha que voltar ao normal. A vida, como a gente sabe que tem que ir no seu fluxo. E no automatismo psicológico, eu sempre ligo para minha esposa e ligava para ela. Mãe, estou voltando. Janine, estou voltando. Estou no aeroporto. Deu tudo certo. E geralmente ela dizia, Deus te abençoe e volte para casa em paz. E eu liguei para ela no automático. O telefone tocou, porque o chip ainda estava ativado. E ela não atendeu, e eu estranhei porque ela não atendeu logo, até que eu lembrei que ela não iria mais atender. E naquele momento eu fiz uma escolha. Eu escolhi... Eu poderia passar a vida lamentando por todos os Deus te abençoe que eu não mais iria escutar. Ou eu poderia passar a vida agradecendo por todos os incontáveis Deus te abençoe que eu escutei e que me tornou quem eu sou. Lembro que quando terminou a reforma do apartamento, a gente passou 1 ano fora para terminar e cheguei tudo como a gente queria, aquela cozinha, aí eu olhei e tinha um jarro que minha mãe tinha me dado. E era 3 da manhã, eu tinha chegado de um voo e eu fiz, mas só tem um jarro aqui? De tudo que a mãe me deu, só tem um jarro. Como assim só tem um jarro aqui, Rosana? O arquiteto mandou você tirar tudo, você deixou. Eu me criticando, né? Até que eu fiz, não. Não tem um tijolo aqui que não tenha ela. Não tem um papel de parede aqui que não tenha ela. Porque você tem 50% do DNA dela. Do DNA dele. Porque nada do que você faça não é por causa deles. Nós somos definidos por amores que não estão presentes, mas são inapagáveis no nosso coração, na nossa memória. Eles estão vivos através de nossa vitória. Lembro quando minha mãe queria conhecer Gramado, na época que eu podia mandar ela para Dubai, ela não podia nem sair do quarto por causa de um respirador, por causa da fibrose pulmonar que ela tinha. Ela não podia pegar um voo. E a primeira vez que eu fui para cidades que ela queria conhecer, eu tinha 2 movimentos. Ou eu ficava triste porque ela não foi, ou eu dizia, mamãe, estamos aqui. Eu estou vendo. Ela adorava a árvore de Natal. Minha avó também adorava a árvore de Natal. Eu adoro a árvore de Natal. Quando eu monto em homenagem a elas, que me ensinaram a amar o Natal. Porque as pessoas que a gente ama, elas são inapagáveis. Elas são indeléveis. Elas estão aqui inscritas na nossa memória. Nós fomos definidos por esse amor. E a ausência desse amor, ela não é maior do que a presença desse amor até o dia que pôde estar conosco. E nós vencemos sempre. A humanidade sempre vence. Seja os desafios que a natureza nos apresenta, como pandemias, tsunamis, maremotos, erupções vulcânicas, terremotos, nós vencemos. Ou desafios que nós criamos, como as guerras, muito mais mortíferas do que os vírus. Ao final de 45, depois da invasão do dia D dos aliados, e finalmente chegando a Berlim, quando a guerra acaba e os campos de concentração da Polônia abrem, talvez alguém tenha olhado para o céu azul e pensado, será que Deus não viu tudo o que aconteceu em 6 anos? 75 milhões de pessoas haviam morrido não por um vírus, mas pelo vírus do egoísmo, da incapacidade de convivência e da tolerância humana. Os europeus se olharam e disseram, nós começamos esse século se matando na Primeira Guerra Mundial, nós estamos no meio desse século se matando na Segunda Guerra Mundial, o que nós podemos fazer para não nos matarmos daqui para frente? Nos unirmos de tal modo que fiquemos tão dependentes uns dos outros que não faz sentido nos destruir. E incipiente se começou a Comunidade Europeia, hoje é a União Europeia. Se criou tribunais de arbítrio internacional, como o Tribunal de Haia, Conselho de Segurança da ONU para garantir que países que têm armas nucleares não se destruam. Nós jogamos 2 bombas e 300 mil pessoas morreram rapidamente em Hiroshima e Nagasaki. E a gente aprendeu. E hoje milhões de pessoas sobrevivem através de radioterapia. A mesma energia nuclear
que agora salva vidas, que faz exames, tomografias computadorizadas. Nós aprendemos, nós vencemos. A dor nos ensina a se tornar mais forte. A dor cola o calo ósseo, cola a nossa alma e redefine a coletividade. Esse é um evento que está definindo o espírito de um novo tempo do século XXI. E que vai estressar, obviamente, sobretudo vocês que lidam com o mundo do trabalho, que está sendo reinventado por tecnologias o tempo inteiro, sobretudo agora no mundo remoto, de como definir, como cada um está vendo essa experiência, mas nós vamos aprender. E a maior homenagem que nós fazemos às pessoas que nós amamos e que não estão mais aqui é viver toda a vida que eles queriam que a gente vivesse. É chegar em todos os lugares que, por causa do esforço deles, nós podemos chegar. Porque ninguém vence só. Nós somos o resultado de uma constelação de amores. Pessoas imperfeitas, como nós, mas que nos tornaram quem são. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Deus abençoe a todos vocês. Abner. Só para ele fazer a foto. Melhor sentar. Tem que ser para poder fazer a foto. Em relação à palestra do professor Rossandro, e já que ele falou tanto em música, eu acho que a gente podia, né, perguntar ou afirmar. Então, diga que valeu. Senhoras e senhores, é realmente um grande e aguardado prazer tê-los aqui, presente fisicamente. É com grande alegria, com a alma coberta de esperança, que me dirijo neste dia especial aos que fazem desta casa a nossa casa. Hoje comemoramos com cada um de vocês o ano do início do nosso mandato. E o mandato não é só meu, o mandato é do vice João Leite, do diretor da Escola Judicial, doutor João Leite, da ouvidora, doutora Wanda, que nesse dia de hoje está passando pelo procedimento de colocar estentes, do meu amigo, irmão, doutor Catão, que sempre é um conselheiro e que eu sempre conto com o senhor, de todos os outros desembargadores, juízes, servidores terceirizados e também, como sempre contamos, com a colaboração da nossa advocacia, neste ato aqui tão bem representado pelo presidente da OAB, doutor Nivaldo, pela representante e vice-datal, doutora Juliana, e também pelo advogado que neste ato está representando por seu superintendente do Ministério do Trabalho, doutor Vitor, e tantas outras personalidades presentes. E digo nosso porque somos uma equipe, não só aqueles escolhidos para os cargos de gestão administrativa, mas cada um de nossos juízes, servidores terceirizados. Comemoramos, além disso, a possibilidade do retorno do trabalho presencial. Muito embora o trabalho remoto realizado longe de nossas instalações venha se mostrando um aliado nesses tempos tão difíceis, de tanta perdas e de tanta dor, e que tão insistentemente continua a nos rondar. Mas quero, neste momento, centrar minhas palavras na esperança de dias melhores e mais felizes. Dessa esperança que volta com o calor da presença de todos em nossas salas, e eu falei isso no início do meu discurso, da alegria de ter essa casa cheia de gente, e se eu tivesse o talento do violão e da voz de um João Leite, ou a oratória de um Pedro Inácio ou do Catão, eu com certeza iria aqui cantarolar trecho da música Verdade Chinesa. Entra, senta, se acomoda, a casa é sua. E vocês sabem que essa casa é de todos nós. E dessa esperança que volta com o calor da presença, como eu disse, em nossos corredores, em nossos gabinetes, e principalmente com a volta dos olhos nos olhos, do calor humano, que é muito mais vivo com a presença física,
que há muito um vírus de proporções globais nos tem roubado. É certo que não podemos nos dar o luxo de achar que tudo está superado. Os cuidados sanitários continuam com procedimentos que se tornaram comuns e que teremos que manter por tempo ainda indeterminado. Mas aqui estamos, fisicamente de volta. E isso, sem dúvida, é motivo para celebrarmos. Nesses últimos 12 meses, apesar de todos os pesares, apesar de todos os desafios, apesar de todas as dores, não deixamos que a distância e a ausência física nos roubasse a vontade e o compromisso de prestação de justiça para com o mundo do trabalho em nossa sociedade. Com o auxílio da tecnologia, superamos barreiras e conseguimos manter a excelência de nossos serviços, além de diversas outras conquistas que quero aqui relembrar com vocês. Porque relembrar é viver e também para que continuemos juntos, alimentando nossas esperanças de dias melhores e nosso espírito de servir, que sempre nos foi um norte muito claro. Desde o início da nossa gestão, que se deu em meio à grave pandemia que ainda nos assola. Cuidamos de aprimorar nosso serviço no meio virtual, adotando a comunicação por videoconferência, para que jurisdicionados, juízes e servidores pudessem manter interação à distância de forma ágil e segura. Com isso, conseguimos continuar realizando audiência de primeiro grau e sessões do tribunal, dando andamentos aos processos em trâmite no tribunal, sem solução de continuidade de nossa missão institucional. Ainda dentro dessa nova realidade, regulamentamos o balcão virtual, um outro meio de acesso aos que se vale de nosso serviço, além de também termos instituído a atermação virtual e definido regras para o leilão eletrônico, que em setembro arrecadou mais de 6 milhões de reais, como foi mostrado, colocando o tribunal entre os 5 que mais arrecadaram nas últimas 4 edições da Semana Nacional de Conciliação. Foram os 2 primeiros leilões virtuais que nosso tribunal realizou. Há ainda outros números muito significativos referente ao exercício de 2020, que dizem muito de nossa atuação. Mais de 105 milhões de reais liberados aos reclamantes por meio de precatórios. Não é isso, Breno? Mais de 95 milhões de reais pagos em execuções. Mais de 71 milhões de reais pago em acordos. E mais de 21 milhões de reais recolhidos aos cofres públicos a título de contribuição previdenciárias, custo e emolumentos e imposto de renda. Ou seja, desembargadores, juízes, servidores, advogados, terceirizados. Foram quase 300 milhões de reais que foram colocados na economia do nosso Estado. Uma média de 25 milhões de reais, presidente Nivaldo, por mês em nosso Estado, que o nosso tribunal deu também esse tipo de contribuição. E falamos de um Estado pobre e de um tribunal de pequeno porte. Equipamos nossa polícia judicial com armamentos modernos a fim de dar tranquilidade e segurança a todos que aqui transitam, lembrando que mesmo nos períodos de maior gravidade da pandemia, sempre houve servidores e trabalhadores terceirizados que tinham de estar presentes em nossas instalações para proteção e manutenção de patrimônio. E agora, com o retorno do trabalho presencial, esses equipamentos se revelam ainda mais úteis. E essa nossa polícia, como já também foi público, não só serve ao nosso regional. Recentemente, e é tradição nossa, nós também servimos ao Conselho Nacional de Justiça, ao membro do STF, e diversas outras autoridades que se deslocam para Maceió, para Alagoas, e têm essa confiança no nossa Polícia Judicial. Também não nos descuidamos da parte acadêmica.
Juntos, magistrados e servidores participaram de diversos cursos de atualização, como o que discutiu a lei da falência, a nova lei da falência, além de tomarem parte nas 2 semanas de formação continuada, realizada pela Escola Judicial, com intensos debates sobre os temas atuais e relevantes, entre outros cursos também. Por outro lado, num plano institucional, o Pleno do Tribunal aprovou também, após longo e proveitoso debate com diversos juízes e gestores da administração, o plano estratégico institucional que nos guiará no período de 2021 a 2026. Há diversas outras frentes de nossa atuação, nossa do Tribunal, para além da prestação de jurisdição trabalhista, que nos enche de orgulho, como a criação do serviço voluntário junto a nossas unidades, que vem agregando experiência de trabalho e de vida a esses voluntários, e excelentes resultados para o nosso regional, o que nos leva a um sincero agradecimento aos que aderiram a esse programa. E ainda nesse campo social, como foi mostrado, instalamos a sala de amamentação Valquíria Suruagi, nome de servidora querida e admirada por todos, que depois de décadas de dedicação a esta corte, nos deixou em novembro de 2020. Com essa medida, doutora Juliana, buscamos reconhecer, valorizar e viabilizar o trabalho de mulheres trabalhadoras e lactantes. No mesmo dia também entregamos um elevador acessível no Fórum Quintela Cavalcante, de modo a facilitar o acesso de pessoas portadoras de necessidades especiais, além de estar em curso obra de reestruturação da primeira vara do trabalho, que a tornarão totalmente acessível a portadores de necessidades especiais. E podemos aqui, doutora Bianca, comunicar a inauguração no próximo dia 16 de dezembro. No campo do desenvolvimento sustentável, a instituição do Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, medida que se encontra inserida na Agenda 2030, que é a Agenda de Direitos Humanos da ONU. É o sonho sonhado aí, doutor Flávio, e tantos outros. O laboratório buscará trazer ideias sustentáveis que possam ser implantadas no tribunal, oriundas de advogados, juízes, servidores, sociedade em geral, que serão filtradas por uma comissão para posterior desenvolvimento e implantação, conferindo diploma a seus autores. Muitos outros projetos envolvidos neste último ano nos orgulham e, por certo, nos enriquece. Por conta do tempo, que hoje é de celebração, passo apenas a citar de forma breve, já estamos nas últimas páginas, alguns deles. Como foi dito, o projeto Garimpo, que restituiu mais de 26 milhões de reais encaminhados a trabalhadores, empresas, advogados e à União Federal, que tem à frente o juiz Luiz Carlos Monteiro Coutinho. A participação do TRT em reunião para discutir ações de combate ao trabalho infantil na SEASA. O repasse de mais de 10 milhões de reais a diversas instituições, quase 5 ao Hospital Universitário, oriundo de termo de ajustamento de conduta e ações civis públicas, além das doações, que vocês viram aí, de doações de galões de álcool a hospitais e a diversas entidades filantrópicas. Instituição do Centro de Inteligência para a Detectação de Demandas Repetitivas. Como também foi dito, coleta de 40 bolsas de sangue em parceria com a EMOA, o curso de Libra para servidores, sessões do Pleno em formato híbrido já testado, mas sem deixar de lado a transmissão pelo canal do YouTube, para os que não possam estar presentes. Depois de mais de 5 anos, demos posse a novos servidores, e dentre eles alguns alagoanos que nos encheram os olhos voltando para a nossa casa. Uns que estavam no sul do Pará, São Paulo e tanto lugar distante, e outros que já estavam com a gente, mas agora que estão com uma situação solucionada de forma definitiva. Também demos posse com muito prazer, com muita alegria, a novos juízes também. E juízes alagoanos, uma delas que está grávida, estava há 11 anos em São Paulo, e disse na sua posse, que comentou com a mãe, difícil não foi passar no concurso de juiz, difícil foi voltar para Alagoas. Só tenho a agradecer a cada um dos colegas desembargadores, juízes, servidores terceirizados, por tantas ações e tanta dedicação.
Aliás, eu penso que o agradecimento maior é do povo alagoano, do nosso povo. Merece, enfim, celebrar. Celebrar esse primeiro ano, celebrar o retorno de nossas presenças, enfim, celebrar o trabalho e a vida. Que Deus esteja conosco e muito obrigado. Na sequência, teremos a apresentação do coro Carlos Gomes, criado pelo saudoso professor Cícero Tenório, regido pelo maestro Luciano Peixoto e 15 coristas. O coro iniciou suas atividades no ano de 1977, no Centro Estadual de Atendimento Especializado Ciro Ascioli. Bom dia a todos. Uma grande alegria, o coro Carlos Gomes, da Escola Ciro Ascioli, está aqui para se apresentar. E nós iremos expor 3 peças, 2 natalinas e um poporri. A primeira peça vai ser Vamos de Novo a Belém. A segunda peça, Sapatinho de Noel. E a terceira peça, o poporri da Jovem Guarda, que foi feita pelo nosso saudoso professor Cícero Tenório. Então, para vocês, nós desejamos bons momentos musicais. Muito obrigado. Vamos de novo
Uma vez, uma pessoa me perguntou por que eu regi um coral onde todos são deficientes visuais. E aí, um amigo meu, maestro, reconhecido internacionalmente, chamado David Junker, disse: o seu trabalho com os cegos é fundamental você estar à frente deles, porque eles percebem você na frente, não só pelo o balançado, a condução das mãos, mas também o canto para que eles possam ser conduzidos. Então é fundamental isso para eles entenderem. E a segunda coisa, não tão importante, mas muito interessante, é que em 2018 nós conseguimos, graças a Deus, gravar o nosso CD. E temos alguns aqui, os interessados podem nos procurar após esse momento da apresentação, e o valor é de R$15. Então, muito obrigado. Finalmente encontrei você.
É.